A Substância, sim, aquele filme do Pump It Up. É um filme que fala sobre gênero. E isso é verdade também. Além dele falar sobre questões de gênero, sobre o envelhecer, ele também fala um pouco sobre autoestima. Sim, vamos entender um pouco mais sobre isso. Você está ouvindo Indireto, o podcast de IDM. Epilate. Olá, pessoa bonita. Tudo bem? João, sou um criador, eu acho, um artista. Eu gosto de pintar, gosto de fazer alguns adesivos, posto tudo no meu Instagram artístico. Mas é algo que ainda tô guinando, tô iniciando. E me veio uma vontade louca de fazer um podcast. Eu tô nesse momento de, acredito que viver os meus 20 anos e tenho pensado bastante sobre procrastinação. Para começar, o podcast já teve uma alta dose aí de procrastinação e é bizarro, né? Como a gente adia as nossas tarefas, mesmo sabendo que em algum momento o nosso eu do futuro vai ter que sentar e fazer aquilo, sabe? Para fazer mesmo esse podcast, tanto tempo que eu queria me dedicar nisso e ficava para depois, até que o meu eu de agora, que tá sentado aqui, teve que parar e fazer isso, sabe? Pensar num roteiro, pensar num tema. E esse processo todo é algo bem legal, sabe? O ato de criar. Quando você vai pintar um quadro, você tem apenas a tela em branco. Ou começar a escrever um texto, não tem nada na sua folha, sabe? E hoje em dia, com a inteligência artificial, nunca foi tão fácil tirar essa barreira do início da sua frente, basicamente ter ali um rascunho e depois você só aperfeiçoa, né? Então, nosso trabalho é menos sobre pensar no início e mais sobre lapidar. Mas estranho sobre esse processo é que a coisa mais difícil ainda assim é o sentar e fazer. Esse é o desafio que a geração do futuro vai ter que aprender a lidar. E a gente vive uma sociedade da distração, ou uma sociedade da atenção, uma vez que justamente o produto dessa sociedade é a nossa atenção nas coisas. É o que eles vendem, nada é de graça. O Facebook, o Instagram, mas enfim, o episódio de hoje não é sobre as redes sociais, ou pelo menos não todo sobre isso. Eu já tive algumas vezes em que eu fui paralisado de fazer aquilo que eu gostaria por conta de uma autossabotagem que na realidade era uma procrastinação, sabe? Aquela coisa do perfeccionismo. Esses meses atrás eu tinha que fazer meu TCC e eu não sentava para fazer ele. Eu criei todo um TCC na minha cabeça que ele deveria ter tal formatação e tantos autores e falar sobre isso e depois trazer uma contextualização teórica sobre aquele tema. E fiquei meses falando pros meus amigos, pras minhas pessoas mais próximas, tipo, olha, não dá pra fazer tal coisa porque eu preciso finalizar o TCC. Quando na realidade eu não tava fazendo esse TCC. E quando sentei pra finalmente falar com a minha coordenadora, ela disse que não era nada daquilo. Foi um perfeccionismo na minha cabeça, um TCC fictício que eu criei que me impedia de sentar e fazer o mais simples, que era o meu trabalho, sabe? O TCC que eu precisava entregar era a coisa mais ok do mundo. A gente, às vezes, cria seres mitológicos na nossa cabeça que não tem nada a ver com a realidade, um pensamento completamente distorcido. E como a substância entra nisso? I'm Sue. 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 O que me interessa é que na cultura pop de antigamente, parece que o grande interesse era o protagonista escapar daquele sistema ou daquele mundo que não servia a ele. Pensa, por exemplo, em Divergente ou em Jogos Vorazes, em que tem aquela sociedade distópica que é o capitalismo, né? E ele corre para fugir daquilo porque essa sociedade é o problema. Ou não fugir daquilo, mas sim mudar aquele sistema. O mesmo acontece em Matrix, ou se você pegar até mesmo em, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Agora, parece que os filmes de hoje em dia falam mais sobre uma distopia diferente.
em que o eu é o monstro que eu tô tentando correr. Eu vejo isso nesses filmes de duplicata, de gêmeos, sabe? Da minha outra versão. E a substância é exatamente isso, sabe? É um conto quase que folclórico, um conto de fadas, assim, sobre os perigos de você desejar mais, parece um pouco, né? Mas muito além disso, eu penso muito no que a gente passou na pandemia, 2 anos quase, presos em casa, convivendo com a pior versão de nós mesmos. E a substância tem esse elemento. A Elizabeth Sparkle, em algum momento ela se torna defasada. A solução dela não é muito diferente da reação que eu teria. Ela não pode ser defasada, ela não pode envelhecer, ela não pode deixar a bola cair. Se essa versão de mim não tá funcionando, então peraí que eu vou dentro de mim tirar uma nova versão para assumir esse desafio, sabe? E é exatamente isso que ela faz. Ela arrisca na substância, de dentro dela sai uma versão perfeita que foi criada com um propósito: o criar. Aparecer, ser vendida, ser consumida, ser vista, performar. É isso que a Sue faz, né? O que me pegou no filme e o que me fez pensar em procrastinação, deu ideia para esse roteiro, para falar a verdade, é o momento do batom. Vocês lembram dessa cena? Ela decide que não pode ter uma versão que a vida dela vale ser vivida, versão nova, bonita, enquanto a versão matriz apodrece no banheiro. O banheiro, inclusive, tem uma baita relevância nesse filme. Tanto a Sue surge no banheiro, a troca de personalidade delas é no banheiro, e esse banheiro ele passa por uma reforma para justamente esconder Elizabeth, né? A versão que não estava sendo usada naquela semana. O banheiro tem o espelho, é o ambiente onde a gente se cuida. É uma crise na autoestima dessa personagem. E essa cena do batom, ela só acontece com aquele rapaz que ela trombou na rua, que era da escola dela. Só que por ele ser uma pessoa comum, ela pensou, nossa, eu devo estar no fundo do poço mesmo, né? Não sou mais uma celebridade, nunca que eu vou no encontro com ele. Só que ao rumar da história, ela repensa essa escolha, se arruma, tá linda e maravilhosa, se compara com a versão dela. Apesar de que a atriz que interpretou a Sue seja lindíssima, no filme o corpo dela não era 100% natural. Parte daquilo era efeito visual, que adiciona nesse elemento de surrealismo dos nossos ideais. Ela se compara com essa versão dela mesma, ela não consegue ser a Sue naquele momento, e ela passa o batom obsessivamente, se frustra, espalha aquilo no rosto, até que ela decide não ir mais. Não só sobre esse elemento de perfeccionismo, que apareceu lá no TCC, por exemplo, mas também nessa questão de você deixar de fazer algumas coisas porque você não se sente bom o suficiente. Então você só delega para uma versão sua que dê conta daquele recado, como que ela faz com a Sue, que não tem problema nenhum em ter uma vida boêmia, explorar a sua sexualidade, a sua juventude. Ou se você não delega para uma versão de si, você deixa para lá, você acaba desistindo das coisas. Esse é o looping do procrastinador. Mas calma, não é só sobre procrastinação que fala a substância. Em determinado ponto, a Elizabeth não faz. Ela basicamente só existe. Essa questão do clone me interessa muito. Existe, de certa forma, um paradoxo. O clone é um sonho, mas também o maior inimigo do autossabotador. Esse clone, muitas vezes, faz aquilo que você não consegue fazer, ele quer ser o melhor, mas ele também é a razão pela qual o procrastinador se odeia. Ele se odeia justamente porque ele não consegue fazer aquelas coisas. E não é bem ele que está conquistando aquilo. É, às vezes, uma outra versão dele. Essa é uma questão que eu vi não só em A Substância, mas também em A Ruptura. A série que conquistou o coração de muita gente ultimamente por trazer essa questão da divisão num ambiente de trabalho.
Basicamente é um procedimento em que você consegue dividir o seu cérebro em dois. Uma versão sua vive 100% a realidade do trabalho e outra versão sua vive 100% a vida pessoal. Já que eu mencionei o capitalismo um pouco antes, vale a pena eu reforçar essa ideia de que esse é o grande sonho de uma corporação, né? Você ter um funcionário que vive totalmente aquilo do trabalho, sem nenhuma interrupção da vida pessoal. Ele fica alienado e imerso nas funções que ele realiza dentro daquela empresa. E teria um efeito positivo de que quando você ganha consciência, é basicamente a sua vida fora do trabalho, né? Então, a sua família, os seus amores, o seu entretenimento, os seus hobbies. Um dos personagens que me chamou muita atenção nessa última temporada foi o Dylan, já que na vida pessoal dele ele vive num eterno ócio, assistindo televisão, num relacionamento que já esfriou há muito tempo, em que fica com ela basicamente porque eles têm filhos juntos, enquanto a sua versão do trabalho encontrou propósito. Ele gosta de trabalhar com o refinamento de macrodados, por mais que aquele trabalho não faça sentido nenhum. Ele não faz a mínima ideia da função que ele está realizando naquela empresa ou para que aquilo serve. Mas realizar algo, criar algo, é algo que dá propósito para ele naquele contexto da série. Eu acredito que é algo que dá propósito também para a vida da Elizabeth, né? Se a Sue não tivesse trabalhando, conquistando as coisas que ela está conquistando, fazendo, de certa forma, vencendo a procrastinação, ela não gostaria de ser a Sue de novo. Por mais que ela fosse bonita, a Sue não era só um corpo bonito. Ela era quem fazia as coisas. Era quem dava propósito, né, a Elizabeth. Um propósito que ela perdeu depois de que ela envelheceu e foi retirada a força da função que ela realizava antes. Parece que há uma relação muito próxima entre autoestima e sentir valioso. A gente, com as redes sociais, evita emoções de frustração, de tédio, de ansiedade, de insegurança. Me lembra aquele efeito do doom scrolling, que é basicamente você ficar jogando seu feed para cima eternamente até o infinito, que a gente investe horas e horas e horas nisso que não nos agrega em nada. É conteúdo frívolo, não nos acrescenta e pior, a gente mal lembra o que a gente está consumindo. Não tem intenção por trás daquilo. É um pouco como a Elizabeth, que ficava dentro do apartamento. É um pouco como o Dylan, que fica eternamente assistindo televisão e não vai atrás do propósito dele, não faz jus às horas que ele tem de aproveitamento fora do trabalho. Quando os personagens de Ruptura entram no elevador da Lumon, que é a empresa da série, tem aquele efeito que se chama Dolly Zoom ou efeito vertigo. Basicamente aquela coisa da câmera ir afastando enquanto ainda dá zoom, que cria essa sensação de vertigo mesmo pra gente que tá assistindo, né? E é um pouco como eu me sinto quando eu fico horas e horas no TikTok. E eu lembro que eu tenho uma vida, então parece que eu acordo, que uma versão nova de mim entra no meu corpo e fala: bora trabalhar. É uma compartimentalização muito louca que a gente precisa fazer. O eu do trabalho, o eu da vida pessoal, o eu do Instagram e o eu real, que acorda descabelado, que não tá sempre de bom humor, que não é sempre aesthetic. E os filmes de duplicidade parece que vão crescer. A gente já viu o Cisne Negro, Mickey 17, o filme Nós, todos filmes que trazem essa ideia de duplicidade. Eu me lembro com muito carinho dos filmes e séries que passavam na Disney, tipo Zack e Cody Gêmeos a Bordo, em ação, ou aquele filme daquelas duas bruxinhas que são gêmeas, ou Operação Cupido, por exemplo. Mas parece que essa ideia de duplos, clones, gêmeos, hoje em dia estão numa virada mais pessimista, dada essa relação um tanto complicada que a gente tem com a gente mesmo.
Quando a Elizabeth chega no estado decrépito, ela para o experimento. Vai matar a Sue, se arrepende e depois revive ela. Então, essa versão acaba tomando conta. Mata a Elizabeth, depois numa tentativa desesperada, vendo que uma não pode viver sem a outra, afinal as duas são a mesma pessoa, ela se injeta de novo com a substância e se transforma em um monstro. É um pouco assim essa coisa do superproduzir também, né? Você ficar tão obcecado em super performar que talvez essa versão sua que vive pelo espetáculo, que faz as coisas, ela até pode existir, mas também se transformar numa versão um tanto que monstruosa e grotesca. Bastante coisa para pensar, por enquanto o indireto vai ficando por aqui. Me sigam no Instagram, @pduarte.gif. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.